Graça e a paz do Senhor. Hoje, dia 13 de abril de 2024, mais um dia da nossa querida leitura bíblica. E hoje a leitura de Atos, capítulo 15. Vamos juntos para a honra e a glória do Senhor. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Vejam o que era ensinado, tá? Deixa eu aumentar. Vejam o que era ensinado. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados com outros para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. Isso é algo muito importante, tá? A gente entender isso, a gente ter esse entendimento bíblico sobre a circuncisão. Então vamos lá. A igreja os enviou e, ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegravam muito a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que tinham feito por meio deles. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus, que havia crido, e disse: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar a questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se, dirigiu-se a eles e disse: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção entre vocês, entre nós e eles, visto que ele purificou os corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum. Olha só. Opa. Está na NTLH, né? Cadê? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Toda a assembleia ficou em silêncio, enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que, por meio deles, Deus fizera entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam-me. Simão nos expôs como Deus no princípio. Voltou-se para os gentios, a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito: depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi. Reedificarei as ruínas e a restaurarei, para que os restantes dos homens busquem ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas, conhecidas desde os tempos antigos. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Olha só. Não é para a gente colocar dificuldade. Ao contrário, devemos escrever a eles dizendo que se abstenham de comidas contaminadas a ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue, pois desde o tempo antigo de Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lidas nas sinagogas todos os sábados. Interessante, né? Aqui ele falou, a gente estava falando sobre a circuncisão, né? Julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo. Tipo, não deve ser obrigatório e tal. Aí foi tipo um sentido de, basta apenas dizermos para eles se absterem de comidas contaminadas a ídolos, de animais estrangulados e, como sempre, né? Como sempre, da imoralidade sexual. A todo momento, todo tempo, todas as passagens que falam sobre obediência falam sobre imoralidade sexual. E há quem creia que pode. A fornicação, que é o sexo antes do casamento. Não pode, a Bíblia deixa claro,
diversas vezes, diversas, inúmeras. Cansei já. Quem nunca procurou uma brecha? Não tem. Não abre margem. O que é certo, o que é errado. Deus fez o homem e a mulher para sermos um, e que quem unir, que não separe. Pois o divórcio, Deus odeia o divórcio. Deus ama o casamento, mas odeia o divórcio. Aí, né, é como se quando você dorme com uma pessoa, é como se fosse as duas carnes se unissem. Aí você vai ficar se unindo com várias pessoas. Vai desagradar a Deus, não tem como dar certo. Justo? Vamos lá. Então os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia, com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, 2 líderes dentre os irmãos. Com eles enviaram a seguinte carta: os irmãos apóstolos e presbíteros aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia. Saudações. Soubemos que alguns saíram de nosso meio sem nossa autorização e os perturbaram, transtornando a mente de vocês com o que disseram. Assim, concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês, com nossos amados irmãos Paulo e Barnabé, homens que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências: e se abstenham de comida sacrificada a ídolos, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. De novo, não tem. Vocês farão bem em evitar essas coisas e que tudo lhes vá bem. Mais uma vez, que Deus não faz essas coisas para proibir a gente, para cortar o nosso barato. Não. Ele colocou essas regras, não é uma proibição, uma prisão, é uma barreira de proteção. Não que ele seja contra o sexo, mas ele é contra o sexo antes do casamento. Que fique claro esse entendimento aí. É difícil, mas fazendo isso a gente vai agradar a Deus. E o que é mais importante, né? Agradar a carne ou agradar a Deus? Uma vez despedidos, os homens desceram para Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Os irmãos a leram e se alegraram com a sua animadora mensagem. Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Tendo passado algum tempo ali, foram despedidos pelos irmãos com a bênção da paz para voltar aos que os tinham enviado. Mas Silas decidiu ficar. Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, com muitos outros. Ensinavam e pregavam a palavra do Senhor. O desentendimento entre Paulo e Barnabé. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos a graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Então aí houve uma separação, né? Acontece. Não é porque a gente é cristão que a gente tem que concordar com tudo e seguir o mesmo caminho, não. Existe diferença, existe separações às vezes, faz parte. Amém? Que o que é importante é a honra e glória do Senhor. O importante é continuar amando. Essas outras coisas não. Tudo bem se separar, mas por que se separaram? Se separaram para não ficarem juntos brigando. Cada um tem um entendimento, segue o seu entendimento. Isso acontece na vida. Principalmente na vida cristã acontece. Amém? Então que tenha ficado claro a leitura de hoje. Que Deus te abençoe, tenha um dia abençoado e até amanhã.